Estamos aqui no nosso primeiro programa, não tem nome ainda, tem nada, são só duas personalidades e Bernardo, um grande amigo meu, quero te apresentar. A gente está caminhando Prazer. junto aí esse ano. Fala um pouquinho mais do que você faz, qual a sua área de atuação, como que você vive a vida para Cristo. Vamos embora. Assim, eu já carreguei alguns títulos profissionais, fiz muitos cursos, muitas coisas, mas hoje eu me considero um libertador. Libertador. Eu gosto desse nome porque ele é o que eu carrego de verdade. Ele é o meu ministério, ele é o meu trabalho, ele é como eu vivo a vida. Então, lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu tinha a alma presa, o espírito preso, o corpo preso nas drogas, nas bebidas, nas festas, no sobrepeso, na falta de sono, de insônia, quando eu não dominava sobre isso, eu comecei a me libertar. E durante essa jornada, como eu tenho muito tato para ensinar, tudo que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada da minha libertação, eu fiz questão de aprender e guardar todos esses ensinamentos para que um dia eu pudesse me tornar um libertador. Então, esse é o título que eu carrego. Libertador. Isso é do que eu vivo, isso é do que eu ganho dinheiro, isso é do que eu ajudo as pessoas também. Então, é um estilo de vida. Você andar e viver e saber que em todos os lugares você vai precisar libertar pessoas. Todos os lugares você vai precisar libertar pessoas. Que forte, cara. Então, assim, é um pouco estranho. Eu sou um cara esquisito. Porque eu sou muito observador. Então, assim, se eu estou dentro do Uber, se eu estou numa mesa de negócio, se eu estou no churrasco, então eu presto muita atenção nos detalhes, porque é onde eu tenho discernimento para poder trazer chaves para as pessoas. Porque sabe o que eu descobri, Paulo? Eu descobri o seguinte: você tem muitos profissionais em várias áreas, e o que eu quero dizer aqui, eu não quero desmerecer profissão de ninguém, mas o mundo hoje, você não consegue alcançar nessa área terapêutica de autoconhecimento resultados muito profundos, porque as pessoas vão muito pro padrão, para a ética, para um lugar fechado, para uma conversa simples. Então é muito fechado, a alma das pessoas é um lugar muito fechado. E o que eu descobri foi que caminhando com as pessoas em outros lugares, em outros ambientes, que não eram ambientes terapêuticos, você consegue acessar lugares na alma dessas pessoas, você consegue acessar as vulnerabilidades dessas pessoas, identificar verdadeiramente os traumas, os conflitos, os bloqueios, e aí você consegue ter um parâmetro melhor de cura e libertação dessa pessoa, de destravar essa pessoa. Nossa, poderoso demais. Então, é quase como num ambiente de relaxamento, a pessoa realmente consegue abrir o coração. Mostra quem ela é. Mostra quem ela é. É numa viagem que a gente conhece a pessoa, mas no seu caso, né? Como você trabalha realmente com a libertação, com a prosperidade das pessoas, com ajudar elas mentalmente, espiritualmente, num ambiente terapêutico, aquele padrão de clínica que a gente vem durante muitos anos, já não funciona mais, cara. Você consegue chegar até certo ponto de desenvolver, mas existe outros lugares que você não consegue acessar dessa pessoa. E isso é muito interessante porque isso está na palavra. Quando tem uma instrução que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Tem muita gente pregando e ensinando, não só o evangelho, mas ensinando muitos conteúdos para as pessoas. Mas tem muita pouca gente fazendo discípulos. E o que é fazer discípulo? Discipular é caminhar junto, é viver junto, é estar junto, é ensinar vivendo. É a gente viajar junto para a praia e nessa viagem eu poder observar quem você é, quais são seus comportamentos, como você anda, como você fala, como você come, como você trata as pessoas. E ali, nesses momentos, eu ter percepções que eu nunca teria
num consultório, muito menos através de um curso online, por exemplo, para mim te educar, para mim te ensinar. Então, esse segredo é milenar, já estava na palavra. Jesus já instruiu. Caramba. E, cara, a gente está aqui em Alphaville, né? E a gente tem muito de grupos realmente de discipulados, né? Sim. Porque não é algo fácil você ensinar alguém forçando a pessoa. Tem que vir do coração da pessoa, né? Quando o discípulo está pronto, que o mestre se apresenta. Exatamente. Eu tenho um mentorado que ele entrou essa semana numa mentoria comigo e, assim, ele tá perplexo, assim, com algumas coisas que está aprendendo comigo. E aí ele falou comigo hoje assim, falou assim, cara, eu comecei a ensinar tudo que você está me ensinando. Eu falei assim, pode parar agora. Pode parar agora. Eu não quero que você ensine nada para ninguém agora. O que eu estou te ensinando é para você. Depois que você aplicar, que funcionar, fazer sentido para você, e se tiver testemunho, você vai ensinar para os outros. Porque senão não tem autoridade. Não tem, né? Aquele conteúdo vazio. Repetir conteúdo até o chat GPT tá Não fazendo. não sela. Aqui a autoridade que não já entra. passou, cara. Entendeu? Não entra na vida da pessoa. Então é o que eu sempre falo. Por que tem muita gente que tem essa dificuldade que você está falando? Porque a pessoa escuta num curso, numa aula, numa palestra e quer ensinar. E eu já sofri muito disso, cara. Eu conheci o Marçal em 2022. Eu virei um Marçalzinho. Porque eu ouvia, né? O nome é uma brincadeira, mas eu ouvia e replicava o que ele falava, não o que eu vivia do que ele falava. Então, o Marçal tem autoridade em coisas que eu não tenho, mas eu tenho autoridades em coisas que o Marçal não tem. Por exemplo, libertação das drogas. Sim. É um negócio que eu tenho que ele não tem. Agora, por exemplo, a maratona, a corrida. A gente tem uma autoridade conjunta, né? O Pablo Marçal. A gente correu uma maratona, eu corri e ele correu. Então a gente sabe do mesmo sistema. Mas são códigos, mas alguns códigos são semelhantes, mas são códigos diferentes. E cada pessoa, ela vai ter um mentor que ela precisa. Tem gente que vai aprender com você e não vai aprender com ele. E tem gente que aprende com ele e não aprende com você e está tudo certo. Porque é uma questão até de sensibilidade de passar as coisas, entendeu? Mas fato é que tudo aquilo que você escuta, aplica e funciona, você tem autoridade para falar. Poderoso. Você tem autoridade naquilo que você vive, né? Eu não ensino nada para ninguém que eu não tenha testado antes. Válido, completamente válido. Entendeu? Porque, e assim, tem coisas que eu ensino e eu falo assim, ó, testa isso aí, porque eu testei e não funcionou comigo, mas talvez pode funcionar com você também. Mas a questão dessa parte de autoconhecimento e tudo, você precisa ser bem claro nos seus acordos. Porque o que a gente precisa entender que da mesma forma que um conselho, uma fala nossa vai transformar a vida de alguém positivamente, um conselho errado, ele pode danificar a vida de alguém. Mas agora uma pergunta um pouco polêmica. A respeito de um aconselhamento. Você acha que o sucesso ou o fracasso é responsabilidade do mentor ou única e exclusivamente daquele que executou? Porque a gente pode dar dica, a gente pode estar gravando esse programa, esse podcast e dando uma direção para as pessoas, mas o que elas vão fazer a partir desse conteúdo? É responsabilidade dividida? É responsabilidade única do mentor? Ou é responsabilidade única de quem executou? Como que é a sua visão a respeito disso? Eu vou, como você disse, uma pergunta polêmica, então uma resposta polêmica. Mas eu vou transferir essa responsabilidade para o mentor. Para o mentor? Sim. Ok. Por quê? Vou te explicar por quê. O mentor, ele tem o poder de decidir quem ele mentora ou não. Uau. O mentor, ele tem o poder de decisão de escolher. Eu posso escolher se eu vou te mentorar ou não. Então já começa por aí. Eu, Bernardo, eu não dou mentoria para qualquer pessoa. Certo. Porque
eu tenho conhecimento, eu tenho a sensibilidade, eu sei que tem pessoas que estão querendo algo que eu não tenho para entregar para elas. E tem muito mentor que fecha mentoria e aconselhamento só por dinheiro. Eu não fecho por dinheiro, eu fecho por propósito e resultado. Então, quando eu pego um mentorado para trabalhar ele, eu pego alguém que se encaixa no padrão do meu trabalho, do que eu posso ajudar e do que eu posso aconselhar. E que tem um coração ensinável ao que eu tenho para ensinar. Porque se eu pegar um mentorado só por dinheiro, só pelo dinheiro dele, eu vou gastar meses só tentando quebrar a dureza do coração dele. Entendeu? É estressante para os dois lados. É estressante para os dois lados. Então, por que eu estou colocando a responsabilidade no mentor? Porque o mentor, ele precisa decidir quem ele mentora e como ele mentora. A partir daí, a responsabilidade é toda dele. Porque quando ele faz a escolha certa de quem vai ser o discípulo dele, dificilmente ele vai ter um problema do mentorado aplicar aquilo que está ensinando. Agora, extrapolando um pouquinho mais a pergunta, com o digital, que a gente tem um alcance, um excesso de informação muito grande. Vou dar um exemplo do Marçal, que é um cara mais próximo, né? Ele fala coisas muito polêmicas na internet. Sim, claro. Que algumas pessoas seguem e, às vezes, não se encaixa. Tanto é que Marcos Paulo, um dos braços direitos dele, fala: contexto é rei. Eu acredito que o contexto é rei e, mais do que isso, é uma responsabilidade dividida. Tanto do mentor quanto do aluno. O mentor que instrui, coloca o nome dele em jogo, conforme ele vai falar alguma coisa, e do aluno de ter ou não discernimento de executar. Tá, nós estamos falando de dois cenários distintos. Dois cenários distintos. É porque é o seguinte, existem pessoas, voltando ao exemplo do Marçal aqui, existem pessoas que elas vão abrir o caminho das pessoas. Eles vão abrir, eles trazem um volume de consciência maior para essas pessoas. E existe um mentor, que é um mentor de discipulado. É quase o de porta e o de caminho, né? Isso. O Marçal, ele não consegue, diante do tempo que ele tem, de acompanhar pessoas diretamente. Ele até faz, o conselheiro. Você vê que ele faz um evento para 3.000 pessoas, chega ali 10, 15 e fecha uma mentoria individual daqueles que caminham com ele. Então, mentoria de verdade é aquilo ali, pô. É aquilo ali. O conselheiro do Marçal. Porque o cara caminha junto, toma café junto, almoça junto, janta junto, vai trabalhar junto, tá ali 24 horas por dia junto. Então é nesse nível que eu tô te falando. Porque quando se trata de uma palestra, evento, curso, quando eu lanço a palavra, eu não tenho controle sobre a palavra que eu lancei. Então eu vou atingir N pessoas positivamente e N pessoas negativamente. Não tem como agradar a todos, nem como ter um controle. Então eu não sei eu não consigo controlar o que você vai fazer com o que eu falei. E nem sempre, quer entender algo? Nem sempre você vai escutar o que eu falei. Verdade. Nem sempre você vai executar. Mesmo como mentorado lado a lado, né? E mesmo também em uma palestra, assim, depende do grau de proximidade, né? Para o conselho ter uma responsabilidade ou do mentor ou do aluno. Né? Sabe o que acontece? Eu aprendi isso uma vez na vida. Cada pessoa, ela enxerga o mundo com os seus óculos. Sua mãe, seu pai, seus professores, seus pastores, seus líderes, eles te ensinaram a ver o mundo de uma forma. Quando eu falo e te ensino algo, você vai transferir aquilo pela sua lente. Você vai ver de acordo com a sua lente que você foi educada. E não muitas vezes no contexto que eu quis dizer. Certo. Então isso não é responsabilidade minha. Um grau de interpretação. O grau de interpretação e como que você vai entender aquilo ali, do que eu disse. Entendi. Agora, a partir do momento que nós estamos tendo uma caminhada juntos, de mentorar mesmo, de caminhar junto, aí é por isso que eu falo, a responsabilidade é minha. Entendi. Porque quando você entra no meu caminhar, a minha primeira obrigação é tirar os seus óculos e colocar os meus óculos. Fala assim, ó, a partir de hoje, Paulo, você vai enxergar dessa forma. Vamos caminhar junto? Vamos. Aí funciona.
Entendeu? Top demais, top demais. Agora seguindo, né, continuando a respeito de discípulo e mestre, você já mentorou, você já aconselhou e, enfim, fez consultorias. Fala um pouquinho de como você atua e um pouco dos resultados talvez que você já teve. Como que isso foi impactante, qual o processo que você faz com as pessoas. Para as pessoas conhecerem um pouco mais de como você liberta realmente as pessoas. Ó, o meu processo, eu diria que ele é um processo mais simples possível. Eu procuro usar as técnicas e o conhecimento que eu tenho de uma forma, aplicação muito simples. Porque se eu pudesse dizer quem foi meu maior mentor, eu diria que foi Jesus Cristo. Não porque eu sou perfeito como ele, mas porque eu me espelho no processo, vou dizer, de que ele ensinava as pessoas. Era um processo muito simples. Ele só parava, observava onde que estava o erro, entendia, dava um conselho e dava uma frase para aquela pessoa, um ensinamento para que a pessoa se desbloqueasse sozinha. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho muito semelhante, de observar e, ó, vira a chave aqui, do que ficar tentando trazer teologia, psicanálise, psicologia para dentro de um processo de mentoria e transformação. No fundo, todo mundo precisa só de uma instrução. Direta e objetiva. Direta e objetiva, sem teologizar, sem trazer para a ciência, sem neurociência, sem física quântica. Não estou dizendo que isso não é importante. Né? Isso foram as minhas bases. Mas eu não preciso passar isso como conselheiro final. A pessoa também talvez nem entenda tudo isso. Nem vai entender. Tem que ser algo direto e prático. Então, assim, como eu aprendi a trabalhar dessa forma, mais objetiva e mais simples, então isso me trouxe resultados mais rápidos. Assim, o que eu mais escuto dos meus mentorados é a velocidade que eles conseguem ter o resultado. Quando eles participam de uma mentoria comigo, de alguma aula comigo. É a velocidade. Porque, assim, é questão de dom também. Eu tenho o dom de ensino, o dom de mestre. Então, eu consigo pegar o difícil e transformar no fácil. Isso é um diferencial absurdo, cara. Então, quando eu entrego aquilo ali para a pessoa, eu já estou entregando a chave pronta. Só para a pessoa ir lá e aplicar. Só para ela ligar o carro e funcionar. Então, assim, essa velocidade é um feedback que eu sempre recebo dos meus mentorados. Em todas as áreas, seja quando a pessoa procura sobre ganhar dinheiro, sobre prosperar, sobre relacionamentos. Esse último mentorado mesmo que entrou essa semana, ele chegou com a queixa que ele tinha conversado com outra profissional e que tinha um problema de relacionamentos, que toda a namorada dele era assim, era assado, e que ele tinha problema com a mãe, e que esse profissional indicou ele resolver os problemas com a mãe. E assim, eu fiz uma call com ele antes da gente fechar a mentoria, falei assim, cara, aí eu expliquei um monte de coisa pra ele. Ele entendeu que a vida dele não tem nada a ver com relacionamento. As dúvidas dele, as queixas dele são outras, completamente diferentes. Então, assim, essa sensibilidade, ela traz clareza para o processo de mentoria, de educação da pessoa, entendeu? E é o que a gente estava falando antes também, às vezes, é uma área da vida, né? Uma área da vida. A gente estava dando um exemplo do carro, né? Para o carro andar, ele precisa das 4 rodas. Se uma tá com problema, se uma área da vida tá com problema, tem que resolver, cara. Tem que resolver e resolver rápido. Tem que ter velocidade nisso. Tem que ter velocidade. Mudar de fase rápido. E dando sequência, como que teve a continuidade? Igual a gente falou, se você não consertar o carro, ele vai trazer mais problema para você. E as áreas da nossa vida é assim, se você não consertar uma área, vai afetar as outras. Tem casos, você me fez lembrar de um negócio que meu apóstolo falou comigo há poucos dias atrás. Eu trouxe uma demanda para ele e ele falou assim, cara, o negócio é o seguinte, ele usou esse exemplo do carro, ele falou assim, só que o negócio é o seguinte, você está com o carro com o pneu furado, mas nós vamos ter que trocar o pneu em movimento. Trocar o pneu em movimento, essa é... Não tem como parar. Caramba. É difícil.
É difícil. Mas tem casos, tem situações na vida das pessoas que tem que trocar o pneu em movimento. Tem que consertar o carro em movimento. Cara, isso é doido. Por quê? Não dá para parar. Se parar, a pessoa morre. Se parar, a vida explode. Se parar, você vai arrumar outros problemas maiores. Cara, isso é... Mas é de contexto para contexto. Não é todo contexto. caso. Não é todo caso. Não é todo caso. Depende do nível do problema e do tipo de problema. Entendeu? Exatamente. É tipo assim, eu não posso parar agora para resolver essa questão, mas é uma questão que eu tenho que resolver, eu não posso negligenciar ela. E aí eu tenho que tirar um tempo para todos os dias resolver ela e mesmo assim continuar praticando o resto. Sem dúvida, sem dúvida. E se você parar a vida, assim, é quase como uma academia. Dezembro foi um mês muito corrido. Eu fiz exercícios básicos, né? Flexão, abdominal e prancha, mas eu não consegui treinar mesmo, correr mesmo. E assim, a diferença que isso faz para a saúde, para todas as áreas da vida. Então, é um mínimo detalhe de prioridade do dia, mas se você não tem organização disso na sua vida, área de relacionamento, área de finanças, pô, imagina o carro com os pneus, um furou. Conforme você vai andando, você vai gastando a roda e depois você zoa o freio, depois você zoa o eixo e o carro começa a não ter controle do volante porque ele fica puxando para um lado. Então, assim, realmente tem que resolver e às vezes, muitas vezes, né, resolver em movimento, cara. Isso é top demais, assim. Ter um nível de consciência e principalmente ter pessoas que te aconselham nessa jornada, né? Essa é a importância de você ter um mentor, né? Porque o mentor, ele vai te instruir e ele vai te acelerar. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, o ser humano, todo ser humano, tá? Inclusive eu, nós temos a capacidade de visão limitada. Você só consegue enxergar aqui. Quando você tem um mentor, você tem um cara que está acima de você. Então ele consegue enxergar você de todos os lados. Então ele consegue ver o que você não está vendo. E todos os mentores também têm mentores, né? Exatamente. Então isso traz clareza, objetividade, aceleração e o mais importante que eu acho, menos sofrimento. Menos sofrimento. Se eu pudesse dar um título, assim, um subtítulo para a questão da pessoa ter um mentor, é sofrer menos, cara. Sofrer menos. Sofrer menos, porque o seu mentor, ele te ajuda a sofrer menos, ele te ajuda a vida a ficar mais leve. Porque ele consegue ver coisas que você não está vendo, ele te dá instruções que você... Às vezes você sabe, mas você não consegue ligar os pontos. Verdade, né? Porque querendo ou não, a gente sabe o que tem que fazer. Por que a pessoa tem um personal trainer, né? Por que ela tem um mentor na área da saúde? Ela sabe o que ela tem que fazer. Só que é a questão de como fazer. A energia a qual colocar. O ambiente que você precisa estar. As pessoas ao seu redor. Então, mentores em todas as áreas, né, cara? Assim, todas as áreas. E fugindo, a gente já quase indo para a finalização aqui desse nosso podcast, né? Eu vou chamar de podcast, mas é um simples cast, né? E gostaria que você falasse um pouco da imersão entre nós, porque a gente já tem amizade desde o comecinho do ano, assim. E algo que foi muito tocante foi o projeto que você e a Suelen, a gente trabalhou e ainda estamos trabalhando, que é a área de relacionamento. Muitos traumas que a gente carrega, né? Que afetam a nossa vida. E são muitas pedras no caminho que vão danificando o pneu até a hora que ele fura. Então, assim, precisa esperar furar? Dá para parar no borracheiro e recuperar? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho da imersão entre nós e do projeto que você tem, o chamado que você tem com casais, né? Isso é poderoso demais, cara. Tá, vamos lá. O Entre Nós é um chamado, é um propósito, é uma ordenança de Deus para a nossa vida, da minha vida e da vida da Suelen. Por quê? Porque toda vez que uma ferida é curada, nasce um ministério. Então, assim, quando a gente casou sem muita estrutura em todas as áreas da nossa vida. Casou na emoção. Casou por casar, vamos dizer assim. Casou por casar. Eu precisava de algumas coisas que ela tinha e ela precisava de algumas coisas que a gente tinha.
mas a gente não sabia nada, não entendia nada do que era casamento, do que era ganhar dinheiro no trabalho. A gente não sabia nada, eram dois meninos. E aí... Você casou com quantos anos? Desculpa cortar. 21. Você tinha 21 e ela? 21. Os dois mesma idade? Não, eu tinha 21. Ela não pode contar não, senão ela briga comigo. Depois vocês perguntam pra ela. Eu tinha 21. Então, éramos duas pessoas imaturas em todos os sentidos. E aí, a gente se arrebentou demais no início do casamento. A gente sofreu demais. E logo no início do casamento, nós tivemos... Meu pai adoeceu e morreu. O pai dela teve um acidente, ficou tetraplégico, ficou doente, de cama, paralisado. E tudo isso veio filho, veio desemprego, veio dificuldade financeira. Então foi assim, foi uma avalanche na nossa vida. E assim, e a gente só permaneceu casado porque a gente entendia que uma hora esse jogo ia virar. E aí nós chegamos na fase que o jogo virou. Só que o que acontece? Acontece que ao longo dessa jornada a gente sofreu muito e a gente não encontrou pessoas que fizessem a gente sofrer menos. Faltou mentor na jornada. Faltou mentor, faltou pessoas. Até tinha algumas, mas não era uma mentoria específica, não era um aconselhamento específico. Era algo muito generalizado. Muitas vezes era errado e ao invés de ajudar, arrebentava mais. Nossa. Então, assim, como a gente conseguiu alcançar isso na nossa vida, nós decidimos levar essa mensagem para essas pessoas para evitar que elas passassem por esses problemas. E que caso elas passem por esses problemas, elas já têm uma base de solução e também aonde buscar. Para quê? Para que o que nós alcançamos 14 anos depois, você possa alcançar no primeiro ano de casamento seu. E é o que você falou da autoridade, eu só ensino aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi. Cara. E da aceleração. Verdade, porque 14 anos, não precisa, cara. Hoje em dia não precisa passar. 14 anos, é sobre o sofrer menos que você falou também. Pô, 14 anos em um é... Porque o primeiro ano de casamento falam que é o mais polêmico, assim, em tudo, é o mais nevrálgico, é tudo muito novo e é uma adaptação de duas realidades, de dois óculos diferentes, se tornando uma visão única de mundo, praticamente, né? Então, cara... E aí a gente já nessa caminhada de ajudando pessoas, a gente foi entendendo que a gente tinha esse propósito, trabalhar com pessoas em relacionamento, várias pessoas que passavam pela nossa vida com a vida amorosa travada, destravava, vários casamentos arrebentados a gente conseguia restaurar. Então a gente chegou uma hora que a gente falou assim, não, peraí, a gente precisa levar essa mensagem, maximizar isso ao mais possível. E aí Deus me deu esse nome, Entre Nós, porque é entre nós de relacionamento, de nós pessoas, e entre nós sobre desatar os nós da vida das pessoas. Aquele nó de marinheiro, nó de marinheiro, às vezes a vida da pessoa está toda enrolada. Qual que é a função minha da Suelen? É vir e desembolar. A gente tem as técnicas e as ferramentas necessárias para desembolar essas questões emocionais que as pessoas carregam. Então, assim, o Entre Nós é um filho nosso, né? Que nasceu agora recentemente, que a gente tem muito carinho, é algo de Deus mesmo, sabe? A gente tem, a Sueli tem a profissão dela, eu tenho a minha, as minhas mentorias, né? O meu forte é prosperidade, riqueza, alavancagem nos negócios, é o meu forte, é onde eu trabalho, né? E dela com a microfisioterapia, mas assim, o Entre Nós é algo especial entre nós, sabe? Entre vocês, né? É algo que a gente conjunto. Tem muito carinho, muito zelo, né? Você esteve conosco, você sabe que não é algo comercial, né? É algo divino mesmo, assim, muito poderoso que o Senhor entregou para nós. A primeira edição, assim, foi tremenda, foi surreal. Como Deus falou, nós tivemos palestrantes de fora lá, engraçado, foi tão engraçado, cara, que eu falei um tema,
os palestrantes, nenhum assistiu a palestra do outro. Só eu que assisti a de todo mundo. Sim. Então, assim, eu falei quando eu cheguei, o segundo casal chegou e falou a mesma coisa, o terceiro casal chegou e falou a mesma coisa. Quase que energeticamente então, assim, ambiente próprio para isso. Foi assim, vidas foram curadas naquele lugar, vidas foram transformadas. E assim, a gente tem uma visão sobre isso, de libertar mesmo as pessoas nessa parte de relacionamento, vida amorosa. Então, assim, desencalhar o pessoal que está encalhado. Não, eu falei isso lá no Entre Nós, falei assim, ó, Deus já me deu a visão. Tenho certeza que dentro do Entre Nós vão ter pessoas lá que vão se conhecer, vão se casar lá dentro. Que legal. Pedir de casamento lá dentro, eu vou ser padrinho de casamento de muita gente lá dentro. Deus já me deu essa visão e eu já acessei. E o que eu e a Sueli pudermos fazer para que isso aconteça na vida das pessoas, nós vamos fazer. Tocar o terror, né? Inclusive, quando a gente foi gravar, né, alguns criativos do Entre Nós, como a energia, né, o inimigo, ele tentou, cara, diversas vezes derrubar e fazer com que esse projeto não acontecesse e desanimar e tampar a visão que Deus colocou no coração, né, de executar esse projeto maravilhoso. E já tem data aí para a próxima imersão do Entre Nós? Vai ser em fevereiro, a data certinha data específica, não, mas vai ser no mês de fevereiro. Tá analisando ainda. Mas, meu, top demais esse bate-papo. A gente improvisou, acabamos de fazer algumas gravações aqui. E tava ardendo no meu coração de dar voz a pessoas que a gente conhece no dia a dia. E propriamente, eu e o Bernardo, a gente faz as gravações, mas ele também é um mentor na minha vida. Ele também me dá aconselhamento sobre relacionamento, sobre finanças, sobre como seguir, em qual caminho seguir. Então a gente tá junto na amizade. Eu falei, é difícil as pessoas terem acesso a isso. Principalmente o mundo que a gente está se formando, né? Questão de cada vez mais bolhas. E a gente precisa ter pessoas que rompam essa bolha. Então, o que Deus colocou no meu coração gravando isso é para romper a bolha de profissões, de ideias, que pessoas como o Bernardo, como a Rivânia, como o Luiz, como o Fernando, como diversos amigos e, consequentemente, clientes, que vocês tenham voz também aqui, que a gente consiga se conhecer e propriamente as pessoas entendam. A gente pode fazer depois, depois alguma coisa ao vivo, né? Onde as pessoas possam trazer perguntas, sim. A gente pode fazer uma antecipação do programa, né? Questão de banner, fazer um negócio bonito. Esse foi o MVP. É o teste pra gente ver como é que ficou a questão de qualidade, porque no meu coração eu já quis ter um programa, eu e o Luiz, a gente montou o estúdio, cara, a gente fez tudo certinho, só que a gente não tem a praticidade que tem hoje em dia, né? Quando você monta um estúdio, você fica muito engessado, e a gente literalmente está gravando com um celular e os microfones. Não tem segredo, é realmente, eu falei, vamos abrir o coração e vamos conversar, cara, nem a gente faz. Porque quanto mais você fica complicando, é o que você falou, você tem que ensinar no simples. Simplificar. Às vezes a gente fica criando processo. Meu, é ligar a câmera e, sabe, o Whindersson, tava vendo uma entrevista dele lá no The Noite, do Danilo Gentili. Cara, com 30 e poucos milhões de seguidores, ele grava vídeo do mesmo jeito. Com a GoPro dele e, meu, ligou e valeu. Então, assim, eu poder conectar com os clientes, a gente fazer um dia produtivo de gravação, de conteúdo, de direcionamento, de estratégia, e depois a gente ter esse momento de realmente abrir para o público aquilo que está no nosso coração. Irmão, quero te agradecer, top demais. Te agradeço. E vambora, é o primeiro de muitos, acompanhe. E bora pra cima.